Eram 9 da noite na Global Solutions, um prédio luxuoso cheio de mármore e escritórios importantes. Ana, com seus 40 e poucos anos, empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores vazios. Ela trabalhava da noite até o amanhecer, uma rotina que a tornava quase invisível para os executivos que ocupavam aqueles escritórios durante o dia. Limpar, organizar, jogar fora o lixo. Tudo isso era feito com cuidado e silêncio. Ana era uma sombra, um detalhe que mantinha o lugar brilhando, mas que ninguém realmente notava. Por trás daquela mulher cansada, com mãos que mostravam anos de trabalho duro, havia uma mente cheia de vontade de aprender. Ela via as luzes dos computadores piscando, os quadros cheios de planos complexos. Ouvia os pedaços de conversas em línguas estrangeiras. E lá no fundo sentia uma curiosidade grande, um desejo por algo mais, mesmo que a realidade do seu dia a dia tentasse apagar isso. Para muitos, Ana era só a faxineira do turno da noite. Sem nome, sem história, apenas um uniforme azul que aparecia e desaparecia. Ela juntava os copos de café esquecidos, arrumava as cadeiras desalinhadas. Em cada movimento havia uma dignidade silenciosa, uma aceitação do seu trabalho, mas também uma chama que se recusava a ser totalmente apagada. Eram anos de vida no anonimato, de uma existência escondida, onde ser reconhecida era algo distante e a esperança, um fio bem fino que ela tentava manter vivo, mesmo na escuridão. Em uma noite de chuva forte, o silêncio do prédio foi quebrado. O telefone de Richard Vance, o grande chefe da Global Solutions, estava tocando sem parar em sua mesa no 3º andar. Richard estava correndo contra o tempo para pegar um avião para Tóquio, onde tinha uma reunião super importante. Ele precisava muito daquele telefone, que tinha informações cruciais para o negócio de sua vida. Lá embaixo, Ana, em sua Honda, viu a luz do telefone piscando. Com um pouco de receio, mas sentindo que precisava ajudar, ela atendeu. Do outro lado, Richard, irritado e com pressa, disparou em inglês. Olá, sou Richard Vance. Esqueci meu telefone na mesa. Preciso dele com urgência. Está aí? Ana, para o espanto de Richard, respondeu num inglês perfeito, sem sotaque. Sim, Sr. Vance, está aqui comigo. O senhor consegue vir buscar ou devo dar um jeito de levá-lo até o senhor? A voz dela, calma e profissional, contrastou com a bagunça na cabeça dele. Richard parou, chocado. Aquela não era a voz de uma faxineira comum. A fluidez, a pronúncia perfeita, as palavras bem escolhidas, tudo indicava alguém com muito mais conhecimento do que ele esperava. Ele perguntou surpreso, quem é? Ana respondeu, meu nome é Ana, senhor. Faço parte da equipe de limpeza da noite. Richard balançou a cabeça sem acreditar. Uma faxineira? Era algo totalmente inesperado. Ele precisava agir rápido, mas não pôde evitar a ponta de admiração. O mistério estava lançado e a curiosidade se acendeu na mente do CEO, bem no meio de uma emergência que mudaria tudo para ele e para Ana. A surpresa de Richard logo virou admiração. O telefone era urgente, mas a voz clara e confiante de Ana despertou nele uma curiosidade enorme. Ana, você fala um inglês excelente. Como é possível? Perguntou ele, esquecendo a pressa por um instante. Ana, com um pequeno sorriso, mas sem que ele pudesse ver, respondeu, Senhor, eu adoro idiomas. Estudei por muitos anos. Richard estava em choque. Ele, que lidava com pessoas muito talentosas todos os dias, nunca imaginou que um talento como aquele estaria escondido bem debaixo do seu nariz. Na equipe de limpeza, o lado negociador de Richard apareceu e ele percebeu não só a necessidade do telefone, mas também o potencial incrível que acabara de descobrir. Ana, preciso desse telefone agora. Meu voo sai em 1h30 e a reunião é muito importante. Você consegue trazê-lo para mim no aeroporto? Pago tudo e serei muito grato. O desespero de Richard era claro, e Ana, sentindo a importância do momento, aceitou na hora. Sim, senhor. Por favor, me diga qual terminal e portão. Chegarei lá o mais rápido possível. A coragem e a prontidão de Ana o impressionaram ainda mais. Aquela mulher, que ele mal sabia que existia, estava se mostrando uma salvadora inesperada. Ele deu as instruções rápido e desligou, dizendo, muito obrigado.
Ana, você não faz ideia do quanto isso significa para mim. O rápido bate-papo havia quebrado barreiras invisíveis. Richard, que vivia num mundo de grandes negócios, foi obrigado a ver que o talento pode surgir nos lugares mais improváveis. Para Ana, aquele telefonema era a primeira vez que sua voz e sua inteligência eram realmente ouvidas e valorizadas por alguém importante. O encontro casual não seria apenas uma entrega de telefone, era o começo de uma grande mudança na vida dos dois, um momento em que o destino uniu o CEO, de sucesso à faxineira que trabalhava na sombra, numa jornada que mudaria a forma como eles viam o sucesso e as infinitas possibilidades da vida. A adrenalina tomou conta de Ana. Pegou o telefone de Richard Vance, viu que estava carregado e correu para o vestiário, trocando o uniforme de faxineira pelas suas roupas mais arrumadas. O táxi chegou rápido, mas o trânsito da noite parecia ir contra ela. Cada farol vermelho era uma pontada de ansiedade. Cada buzina, um lembrete de que o tempo estava correndo. Ana olhava para o relógio. A pressão aumentava. Conseguiria chegar a tempo? E se o avião partisse? O que aconteceria com o Sr. Vance e seu acordo bilionário? A responsabilidade pesava nos seus ombros, algo novo para quem só lidava com limpeza. Ela se sentia como uma personagem de filme correndo para salvar o dia. O táxi finalmente chegou ao aeroporto. E Ana disparou para dentro do terminal, seus olhos procurando os letreiros de voos, as direções para o portão que Richard havia indicado. A multidão, os anúncios, o cheiro de aeroporto, tudo era um borrão enquanto ela corria, desviando de pessoas e malas. A cada passo, sentia o coração batendo forte, o ar faltando. Ela não era uma atleta, mas naquele momento, a força da sua vontade a impulsionava. Chegou ao portão ofegante, com os cabelos bagunçados, mas com o telefone na mão, intacto. Richard já estava ali, o rosto preocupado se transformando em alívio ao vê-la. A figura discreta de Ana, agora com roupas comuns, mas com o uniforme de trabalho ainda na mochila, trazia para ele o item mais importante daquele momento. O olhar de gratidão nos olhos dele era um tipo de reconhecimento que Ana nunca havia sentido antes. Aquela corrida inesperada, movida pelo dever e pela adrenalina, não era só sobre entregar um telefone. Era sobre quebrar barreiras invisíveis, sobre provar a si mesma e a Richard que a capacidade não tem limites e que a força humana pode vencer qualquer obstáculo. O encontro no aeroporto foi rápido, mas cheio de significado. Richard, aliviado, pegou o telefone das mãos de Ana e seus olhos, antes tensos, agora mostravam gratidão e uma curiosidade ainda maior. Ana, não sei como te agradecer, disse ele com sinceridade. Você me salvou. Sem este telefone, o acordo estaria perdido. Ana apenas sorriu modestamente. É o meu dever, senhor. Richard balançou a cabeça. Não, Ana. Isso foi muito além do dever. Foi excepcional, mas tem algo mais. Ele hesitou antes de continuar. Quando você falou comigo no telefone, seu inglês é perfeito. E há pouco, quando você atendeu a chamada do meu parceiro, japonês, e conversou com ele em japonês, enquanto eu estava ocupado. Você fala japonês também? A pergunta de Richard pegou Ana de surpresa, mas ela respondeu com a mesma calma de sempre. Sim, senhor. E italiano, alemão, espanhol, mandarim, russo, árabe e francês. 9 idiomas no total. O mundo de Richard pareceu girar. Ele estava diante de uma descoberta que mudava tudo o que ele pensava. Uma faxineira que falava 9 idiomas? Era algo que não entrava na cabeça. Quase absurdo, mas a prova estava ali, na voz calma e segura de Ana. Seus pensamentos corriam. Quantos talentos como Ana estariam escondidos, sem serem notados, dentro de sua própria empresa e em tantas outras? Ele percebeu o quanto ele e muitos como ele julgavam as pessoas pela sua função. Ana não era apenas uma faxineira. Ela era um tesouro, um recurso valioso que tinha passado despercebido por anos. A vergonha por sua própria falta de visão, por ter ignorado o potencial de alguém tão perto, se misturava com uma empolgação crescente.
Ele não via apenas o passado subestimado de Ana, mas um futuro cheio de possibilidades para ela e para sua empresa, se ele soubesse usar esse talento. O aviso de embarque tocou e Richard soube que precisava ir. Mas antes de partir, ele olhou para Ana com uma expressão séria, quase de respeito. Ana, disse ele, quando eu voltar, quero conversar com você. Não sobre limpeza, sobre o seu futuro na Global Solutions. O que você fez hoje e o que você é mudou minha forma de ver as coisas de um jeito que você não pode imaginar. Prepare-se, sua vida e a minha nunca mais serão as mesmas. E com isso, Richard correu para o portão, deixando Ana ali, no meio da multidão barulhenta do aeroporto, com as palavras do CEO em sua cabeça e um misto de esperança e descrença no coração. No avião para Tóquio, Richard Vance não conseguia se concentrar em nada. Sua mente estava completamente em Ana, a imagem da faxineira, com seu uniforme simples e suas mãos que mostravam o trabalho, contrastava muito com o conhecimento que ela havia mostrado. 9 idiomas. Aquilo não era só uma habilidade. Era prova de uma inteligência afiada, de muita disciplina e de um amor inegável pelo conhecimento. Ele se sentiu envergonhado por sua própria cegueira, por ter deixado um talento tão incrível escondido sob o título de uma função comum. A Global Solutions, uma empresa que se orgulhava de encontrar talentos em todo o mundo, tinha falhado feio em reconhecer alguém tão valioso dentro de casa. A ironia era enorme. Ele tinha viajado o mundo procurando mentes brilhantes, enquanto uma das mais brilhantes estava limpando seus corredores. A conversa com Ana no aeroporto, mesmo curta, tinha acendido uma luz em sua mente. Ele começou a ver as possibilidades, as muitas portas que o conhecimento de Ana poderia abrir para a Global Solutions. Negócios internacionais, conversar com equipes em vários países, abrir novos mercados. O potencial era sem fim. Sua forma de pensar nos negócios, sempre olhando para o futuro, de repente se abriu para uma parte humana que ele havia, de certa forma, ignorado. Ele percebeu que o verdadeiro valor de uma empresa não estava só nos lucros, mas em conseguir achar e cuidar do talento das pessoas em todas as suas formas, mesmo nas mais inesperadas. As horas de voo viraram uma sessão de ideias para Richard. Ele começou a fazer planos, a imaginar situações, a desenhar um novo caminho para Ana dentro da empresa. Como ele poderia incluí-la? Que papel ela poderia ter para usar ao máximo seu talento e sua paixão? As ideias borbulhavam, uma mais ousada que a outra. A reunião no Japão, antes o foco principal da sua viagem, agora parecia menos importante perto da descoberta que ele havia feito. Richard não estava só pensando em uma nova contratação. Ele estava pensando em uma grande mudança por dentro da empresa, em como a Global Solutions via e valorizava seus funcionários. Aquele voo não o levava apenas a Tóquio. Levava-o a uma nova forma de ver as coisas, a uma nova era para sua empresa e, mais importante, a uma chance de corrigir um erro em sua própria visão de mundo. Richard Vance, com um sorriso acolhedor, começou a reunião. Ele foi direto ao ponto, expressando sua profunda gratidão pelo que Ana havia feito no aeroporto, e em seguida deixou Ana totalmente surpresa.
Ana, disse ele, suas habilidades em idiomas são extraordinárias. Eu soube que você não só fala inglês fluentemente, mas também japonês, italiano, alemão, espanhol, mandarim, russo, árabe e francês. 9 idiomas no total. Isso é um talento que nossa empresa não pode se dar ao luxo de ignorar. Ele fez uma pausa, observando a surpresa no rosto de Ana. Eu gostaria de lhe oferecer uma nova posição na Global Solutions. Uma posição criada especialmente para você. Diretora de Comunicação e Relações Internacionais. Sua principal tarefa será ajudar nas negociações e na comunicação com nossos parceiros em todo o mundo, funcionando como uma ponte entre culturas e línguas. Você terá acesso a mais treinamentos, se quiser, e uma equipe para te ajudar. As palavras de Richard caíram como uma bomba sobre Ana, diretora de comunicação. Relações internacionais. Ela, uma faxineira em um cargo tão importante, era um sonho, algo que ela nunca tinha ousado imaginar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela lutou para não chorar, tentando se controlar. Richard continuou, explicando os benefícios do cargo. Um salário que era muitas vezes maior do que ela ganhava, plano de saúde completo, plano de aposentadoria e a chance de viajar pelo mundo, representando a empresa em reuniões e eventos. A proposta era boa demais para recusar, não só pelos benefícios, mas pela oportunidade de finalmente usar seus talentos, de ser valorizada por sua inteligência e sua paixão pelo conhecimento. Sei que é uma grande mudança, Ana, Richard disse, percebendo a emoção em seus olhos. Mas confio totalmente na sua capacidade. Você mostrou força, inteligência e um senso de dever que poucos têm. A Global Solutions precisa de pessoas como você. Ana, com a voz embargada, finalmente conseguiu falar. Sr. Vance, eu não sei o que dizer. É uma honra, uma chance que eu jamais imaginei. Richard sorriu. Diga que aceita, Ana, e juntos faremos coisas incríveis. Aquele momento marcou o fim da invisibilidade de Ana e o começo de uma nova jornada, não só para ela, mas para a própria Global Solutions, que estava prestes a descobrir o verdadeiro valor de um talento escondido e a importância de olhar além dos cargos e das aparências. A partir daquele dia, Ana não seria mais a faxineira. Ela seria a voz que uniria culturas e expandiria os horizontes da empresa. A notícia da ascensão rápida de Ana se espalhou como fogo pelos corredores da Global Solutions. De faxineira a diretora em poucos dias, para muitos, era inacreditável. Uma piada de mau gosto, ou, na pior das hipóteses, um sinal de que Richard Vance tinha perdido a cabeça. Sussurros maldosos e olhares de desprezo acompanhavam Ana por onde ela ia. O ciúme era um veneno que se espalhou rápido, e a dúvida era a arma principal de quem se sentia ameaçado ou simplesmente indignado com a reviravolta. Uma faxineira? O que ela sabe sobre negócios? Sobre negociações de milhões, diziam alguns em voz alta, sem se importar se Ana podia ouvir. Deve ter sido algum tipo de favoritismo. Alguma coisa errada, comentavam outros, inventando teorias para justificar o que para eles não tinha explicação. Os gerentes, que tinham trabalhado anos para subir na empresa, se sentiam especialmente ofendidos. Eles viam a ascensão de Ana como um desrespeito à forma justa de conseguir um cargo que na cabeça deles governava o mundo das empresas. A dúvida não era só sobre as habilidades de Ana, mas sobre o julgamento de Richard Vance. A própria diretoria, embora mais calma, mostrou preocupação, pedindo explicações e garantias de que essa decisão não prejudicaria a imagem da empresa. Ana sentia o peso desses olhares e comentários. A alegria inicial pela oportunidade foi, em parte, ofuscada pela hostilidade que a cercava. As antigas colegas de limpeza, algumas delas, olhavam para ela com uma mistura de inveja e pena, como se ela tivesse se perdido em um mundo que não era o dela. A impressão era enorme, mas Ana já tinha enfrentado desafios maiores em sua vida. A cada olhar torto, a cada sussurro de desprezo, ela sentia uma determinação maior. Ela sabia que teria que provar seu valor não só para Richard Vance, mas para todos que duvidavam dela.
Aquela dúvida geral, embora dolorosa, serviu como combustível para Ana. Ela transformaria o ciúme em motivação e o desprezo em um incentivo para mostrar a todos que o talento não se mede por um currículo padrão, mas pela paixão, pela dedicação e pela capacidade de ir além do esperado. Os desafios seriam grandes, mas a oportunidade era ainda maior. E Ana estava pronta para lutar por seu lugar. A chance de Ana provar seu valor chegou mais rápido do que ela esperava. Uma negociação crucial com uma empresa de tecnologia japonesa, a Kyoto Innovations, estava parada. Meses de trabalho de várias equipes não tinham dado certo. E a Global Solutions estava prestes a perder um contrato que valeria bilhões. Os tradutores da empresa, mesmo sendo fluentes, pareciam não conseguir entender as pequenas diferenças culturais e os jeitos de falar. Japoneses que eram essenciais para criar confiança e um bom relacionamento. Richard Vance, sob pressão, tomou uma decisão ousada e arriscada. Ele colocaria Ana no comando da negociação como a principal intérprete e ponte cultural. A notícia causou calafrios entre os diretores e executivos. Ela, uma faxineira? Colocar a empresa em risco por uma ideia do CEO? E murmuravam pelos corredores. Ana sentiu o peso das expectativas e da desconfiança. A viagem ao Japão foi marcada em poucos dias. Ao chegar em Kyoto, o clima nas salas de reunião era tenso. Os executivos japoneses, conhecidos por serem formais e valorizarem a tradição, olhavam para Ana com uma curiosidade escondida. Eles esperavam um diplomata experiente, não uma mulher que, até pouco tempo, era responsável pela limpeza dos escritórios de seu possível parceiro. As primeiras horas da negociação foram difíceis. O ambiente era frio, as conversas travadas. Ana, no entanto, manteve a calma. Ela não só traduzia as palavras. Ela entendia as intenções, as coisas não ditas, as diferenças culturais que os outros não percebiam. Ela usou seu conhecimento profundo da cultura japonesa para construir pontes, para acalmar as tensões. Ela sabia quando fazer uma reverência mais profunda, quando usar uma frase mais educada, quando o silêncio dizia mais que qualquer palavra. O momento decisivo veio durante um jantar formal. Enquanto os outros tradutores só transmitiam as informações básicas, Ana surpreendeu os japoneses ao recitar um poema clássico de Basho, explicando seu significado e ligando à busca por harmonia e entendimento nas negociações. Os olhos dos executivos japoneses se arregalaram de surpresa e admiração. Aquilo era mais do que saber falar uma língua. Era respeito. Era mostrar um profundo carinho pela cultura deles. O gelo começou a quebrar. A conversa fluiu e a confiança começou a ser construída, não só com palavras, mas com gestos, com sorrisos, com um entendimento cultural que só Ana era capaz de oferecer. O poema de Basho foi o ponto de virada, mas o trabalho de Ana estava apenas começando. Nos dias seguintes, ela mergulhou de cabeça nas negociações, não só traduzindo, mas também dando conselhos a Richard e sua equipe sobre a melhor forma de falar com os japoneses, de entender seus gestos e silêncios. Ela desvendou regras complexas, traduziu piadas internas que tinham sido perdidas e até ajudou a resolver mal-entendidos culturais que poderiam ter estragado o acordo. Sua capacidade de passar de um idioma para outro e de uma cultura para outra era como um remédio, acalmando os ânimos e construindo uma ponte forte onde antes havia um abismo de desconfiança. Ela conversava com os japoneses sobre suas famílias, sobre a beleza dos jardins de Kyoto, sobre a história de sua terra. Enquanto em momentos importantes da negociação, trazia a Richard informações valiosas sobre as verdadeiras intenções e preocupações da outra parte. As reuniões deixaram de ser só trocas de informações e se transformaram em verdadeiras conversas, cheias de respeito e entendimento. A equipe da Global Solutions, antes desconfiada, observava Ana com mais e mais admiração. Eles viram o quanto estavam errados em seus julgamentos. Ela não era só uma intérprete. Era uma diplomata natural, uma estrategista cultural que entendia as pequenas diferenças das relações internacionais de um jeito
que nenhum deles jamais havia entendido. Naquele momento, Richard sentiu um orgulho enorme por ter confiado em sua intuição, por ter dado a Anna a chance de mostrar seu valor. A cada dia que passava, a desconfiança que cercava Anna desaparecia. Os executivos japoneses, impressionados com sua sensibilidade e inteligência, começaram a fazer suas perguntas diretamente a ela, buscando sua opinião, seu conselho. Eles sentiam que Anna não era apenas uma profissional competente, mas uma aliada, alguém que realmente entendia os valores e a visão deles. No último dia de negociações, depois de muitas horas de conversas intensas, o contrato foi finalmente assinado. Um acordo de bilhões, o maior da história da Global Solutions, foi fechado, e grande parte do mérito era de Anna, o CEO da Kyoto Innovations. Em um gesto de respeito e admiração, deu um presente especial a Anna, um kimono tradicional japonês, um sinal de reconhecimento por sua ajuda excepcional. Naquele momento, Anna não era mais a faxineira. Ela era a heroína que havia salvado o dia, e sua vitória foi celebrada não com discursos, mas com a tinta fresca do contrato e o respeito inquestionável de todos os presentes. A volta de Anna e Richard a Nova York foi um grande sucesso. A notícia do fechamento do acordo com a Kyoto Innovations se espalhou por todo o mundo dos negócios, levando a Global Solutions a um novo nível de sucesso e reconhecimento. E no centro de tudo estava Anna. Richard Vance, em um evento para comemorar o sucesso da negociação, fez questão de honrá-la em público. Diante de acionistas, diretores e de toda a equipe que antes a desprezava, ele subiu ao palco e, com a voz emocionada, contou a história de como Anna, a faxineira que falava 9 idiomas, havia salvado a empresa de um desastre. Ele descreveu a corrida contra o tempo no aeroporto, a descoberta no terminal e o brilho de Anna nas negociações no Japão, como ela construiu pontes entre culturas e garantiu o acordo. Anna não é apenas uma diretora, Richard declarou com os olhos marejados. Ela é um símbolo de que o talento não tem rótulos, não tem diplomas, não tem classes sociais. O talento está em toda parte, esperando ser reconhecido, esperando uma chance para florescer. A salva de palmas foi enorme. Os mesmos que antes a olhavam com desprezo, agora a aplaudiam de pé. Alguns com lágrimas nos olhos, outros com vergonha clara por seu julgamento errado. As antigas colegas de limpeza, que agora assistiam à cerimônia, choravam de emoção, orgulhosas da jornada de sua amiga. Aquele momento foi a mudança de vida de Anna, a prova de que sua persistência e seu conhecimento eram, de fato, seu maior tesouro. Sua vida havia mudado, mas ela não havia perdido sua essência. Continuava sendo a mulher humilde e trabalhadora de sempre, mas agora com uma chance de inspirar e impactar o mundo. Richard Vance, por sua vez, também teve sua própria mudança. Sua forma de ver o mundo se expandiu, e ele se tornou um grande defensor de valorizar o potencial humano, não importa de onde a pessoa viesse ou sua posição. Ele criou programas para encontrar talentos escondidos dentro da própria empresa, transformando a Global Solutions em um exemplo de inclusão e justiça. O sucesso de Anna não era só dela. Era o sucesso de todos os invisíveis, dos subestimados, daqueles que esperam por uma chance de mostrar seu brilho. Sua história era um lembrete forte de que a verdadeira riqueza de um país, de uma empresa, está em conseguir reconhecer e desenvolver o potencial não usado em cada pessoa, e que um ato de confiança e uma oportunidade podem mudar não só uma vida, mas o destino de muitos. Com sua posição garantida e seu talento inquestionável, Anna não se contentou em apenas fazer seu trabalho como diretora de comunicação e relações internacionais. Ela se tornou uma força importante dentro da Global Solutions, uma voz ativa para a diversidade e inclusão. Sua jornada de faxineira a alta executiva virou um exemplo de esperança e uma inspiração para funcionários de todos os níveis. Anna dedicou muito do seu tempo a ajudar jovens talentos, principalmente aqueles que, como ela, vinham de origem simples ou de áreas da empresa que não eram muito valorizadas. Ela criou programas de idiomas,
oferecendo aulas grátis para quem quisesse aprender uma nova língua, incentivando a curiosidade e o aprendizado contínuo. Sua sala, que antes era um lugar formal, virou um espaço acolhedor de aprendizado, onde funcionários de todas as áreas podiam pedir conselhos, compartilhar seus sonhos e encontrar apoio. Ela se preocupava de verdade com o bem-estar de todos, desde os faxineiros até os executivos. Sua empatia, construída em anos de trabalho duro e de ser invisível, a tornava uma líder única, capaz de entender as dificuldades de cada um. Ana não só falava sobre a importância de quebrar barreiras. Ela vivia isso, mostrando em cada ação que o potencial humano não tem limites. Não importa de onde a pessoa comece. Ela participava ativamente de grupos de diversidade e igualdade, defendendo a criação de oportunidades para todos, baseadas no mérito e na capacidade, e não em títulos ou privilégios. Sua influência foi além das paredes da Global Solutions. Ela foi convidada para dar palestras em universidades e eventos, contando sua história, inspirando milhares de pessoas a não desistirem de seus sonhos, a cultivarem seus talentos e a desafiarem o que esperavam delas. Ana virou um símbolo, um exemplo vivo de que o sucesso não é definido por um caminho único ou por um diploma, mas pela força de vontade, pela paixão e pela capacidade de ver o valor em si mesmo e nos outros. Sua mudança não foi só pessoal. Ela causou uma onda de mudanças boas em toda a empresa, criando um ambiente mais justo, inclusivo e inspirador, onde o potencial de cada pessoa era valorizado e desenvolvido. O impacto de Ana na Global Solutions foi muito além do seu próprio sucesso. Sua história fez a empresa repensar suas formas de contratar e desenvolver talentos. Richard Vance, influenciado diretamente pela experiência de Ana, tornou-se um grande defensor de uma cultura da empresa que priorizasse encontrar talentos escondidos e valorizar habilidades que não eram comuns. Foram criados programas novos, como o Ascensão Interna, que dava chances de treinamento e mudança de carreira para funcionários de áreas operacionais, que mostrassem potencial e paixão. O departamento de RH da Global Solutions mudou bastante, focando em avaliar os candidatos de forma mais completa, considerando não só o currículo formal, mas também as experiências de vida, as paixões e as habilidades aprendidas por conta própria. A empresa investiu muito em programas de educação contínua para todos os funcionários, incentivando o aprendizado de idiomas, o desenvolvimento de novas habilidades e a exploração de interesses pessoais. A cultura da empresa mudou. O ambiente antes formal e cheio de hierarquias começou a se tornar mais aberto e justo. A comunicação entre os diferentes níveis da empresa ficou mais fácil, e o respeito mútuo se tornou um valor fundamental. A história de Ana era contada várias vezes, não só como um conto de fadas da empresa, mas como um lembrete constante de que o verdadeiro potencial de uma empresa está em sua capacidade de ver além das aparências e de investir em seus funcionários. Não importa qual fosse sua função inicial. A Global Solutions virou um exemplo para outras empresas que começaram a copiar suas ideias de inclusão e desenvolvimento. A figura de Ana, antes invisível, era agora o rosto de uma mudança silenciosa, uma prova de que quebrar regras antigas não é só possível, mas essencial para crescer e inovar. Seu legado não era só o de uma carreira brilhante, mas o de ter transformado toda uma cultura de empresa, deixando uma marca forte na forma como o talento é visto, valorizado e cuidado no mundo dos negócios. Anos se passaram desde aquela noite chuvosa no aeroporto. Ana, com seus cabelos agora grisalhos, continuava sendo uma figura muito importante na Global Solutions. Ela tinha subido ainda mais, tornando-se uma das vozes mais influentes na diretoria, e sua visão estratégica, junto com sua sensibilidade cultural, era valiosa para a empresa. Ela viajou o mundo, fechou negócios que antes pareciam impossíveis e sempre carregava consigo a humildade e a gratidão que a acompanhavam desde o começo. Sua antiga sala de limpeza, por insistência dela, foi transformada em um centro de idiomas e cultura,
Um lugar onde funcionários de todas as áreas podiam se reunir para aprender, compartilhar e se inspirar. O cheiro de produtos de limpeza foi substituído pelo aroma de café e pelos murmúrios de diferentes línguas, um sinal claro de sua jornada. Richard Vance, que se aposentou alguns anos depois, sempre se referia a Anna como sua maior descoberta, um talento que ele teve a sorte de encontrar. A história de Anna virou um best-seller, adaptada para o cinema e para séries de televisão, inspirando milhões de pessoas em todo o mundo a correrem atrás de seus sonhos, a valorizarem o conhecimento e a não subestimarem o potencial de ninguém. A Global Solutions, sob a liderança de novos talentos que Anna havia ajudado a encontrar e desenvolver, continuava crescendo, um exemplo de inovação e inclusão. O futuro de Anna era um horizonte sem limites, cheio de novas chances para continuar aprendendo, crescendo e inspirando. Ela nunca se esqueceu de onde veio. E sempre arrumava tempo para visitar a equipe de limpeza, compartilhando um café e uma palavra de incentivo, lembrando-lhes que o caminho do sucesso nem sempre é o mais óbvio, mas que a dedicação e a paixão podem abrir portas que parecem impossíveis. Sua história, de uma faxineira invisível a uma diretora global, era uma prova do poder do potencial humano, da importância de ver além das aparências e da crença de que, com uma chance e um pouco de fé, qualquer um pode alcançar grandes coisas. O legado de Anna não seria apenas o de uma carreira brilhante, mas o de uma vida dedicada a provar que a verdadeira riqueza está nas pessoas e que o conhecimento, quando valorizado, pode transformar o mundo.